Olá, candidato. A gente chegou a uma fase complicada que a gente considera mais uma fase do concurso público, a fase recursal da sua prova discursiva. Então, o que eu vou explicar nesse vídeo para você são todos os pontos importantes que integram o recurso. Se você for construir o recurso sozinho, o que é importante você colocar no seu recurso, o que não pode. Vejam que eu estou com o edital aberto, que é exatamente, não é a ideia de ler o edital, mas exatamente esclarecer sem deixar fugir informação, tá? Então vamos supor que você vá recorrer exatamente, esse vídeo, gente, vai ser para o pessoal primeiro aqui dos cargos, né, o oficial de justiça, analista judiciário e o técnico. Foram as pessoas que fizeram aquela redação comum, tá? Então, naturalmente, vocês vão ser avaliados por esses quesitos, chamados quesitos de correção formal, que são quesitos de gramática, e os quesitos de conteúdo, tá? Há uma tendência de a banca abater muito a questão gramatical, tá bom? Só esqueci de falar, meu nome é Júnia Andrade, você não está me vendo, mas eu sou professora de discursivas há bastantes anos, né? Vamos dizer assim, e com recurso também, sou praticamente uma das primeiras pessoas a trabalhar com recurso, conheço todos os recursos de praticamente todas as bancas que trabalham com recursos para discursivas, eu não mexo com recursos para provas objetivas. Então, eu vou te explicar qual é a questão envolvida. Bom, o IBFC, gente, vamos lá, né? IBFC. Ele vai, assim, a banca vai, ela até tá criando um problema em relação ao edital dela, porque pelo edital dela, o prazo recursal seria aberto às 9 horas da manhã, né? E fechado depois às 4 horas da tarde, né? Num prazo aí, talvez, de 48 horas, porque ela não esclarece qual é o prazo, tá? Para nós. Enfim, no caso de vocês, ela vai fazer o que está fazendo o contrário, ela vai abrir a vista da prova às 4 horas da tarde, pode ser que ela abra o período para ingresso de recurso no dia seguinte às 9 horas da manhã e vai fechar na sexta-feira às 16 horas, não pode perder a hora, hein? Fecha o recurso às 16 horas, a menos que, por enquanto agora não está liberado ainda, a gente então não tem todas as informações, a menos que a banca mude, tá certo? Essa informação, mas por enquanto eu chamo atenção para o prazo, que se você perdeu o prazo já era, tá? Então quer dizer, quando você for montar o recurso, você vai ter que montar um recurso para a parte gramatical e tem que montar um recurso para a parte de conteúdo. Em relação à parte de conteúdo, né, a banca vai analisar como você desenvolve o tema. Naturalmente, o que ela chama de desenvolvimento de tema? Ela vai olhar a progressão do seu texto, à medida que seu texto vai avançando, se seu texto realmente tem avanços. Então, quer dizer, se você pega uma redação sobre o tema do riso, por exemplo, que foi a redação dos analistas, né? E você tem que trabalhar os aspectos positivos e os aspectos negativos do riso, e você só trabalha um dos aspectos, naturalmente você vai ter problema aqui na pontuação máxima, tá? Tipologia textual, eles vão observar se o seu texto obedece à dissertação, tá certo? No caso, dissertação argumentativa, porque a banca, ela está exigindo consistência, tá? Aqui não tem, mas lá na hora, quando ela fala sobre seleção de argumentos e construção da argumentação, bem ou mal, embora ela não tenha colocado o aspecto consistência argumentativa, ela está exigindo consistência. Consistência quer dizer exemplificar, citar algum autor de repente, né, citar algum instituto, tipo uma lei, alguma coisa assim, qualquer coisa que possa dar substância ao que você afirmou. Então, isso daí ela vai exigir de você, tá certo? Então, ela vai exigir aqui na tipologia o cumprimento da dissertação argumentativa. No seu caso, cuidado para você não ficar narrando, de repente você narrar quer dizer jogar todos os verbos para o passado, tá? Num parágrafo inteiro, você pode de repente ter escorregado dessa forma, tá bom? A coerência textual, gente, coerência é combinação. A banca analisa tudo em coerência. Ela analisa se o assunto que você apresenta no segundo parágrafo, se ele realmente é coerente com a proposta do tema. Às vezes você vai para o segundo parágrafo e fica falando só de preconceito e não associa a palavra riso, por exemplo. Eu estou citando casos analistas, tá bom? Assim, tomando como exemplo a redação deles. Mas depois, daqui a pouco eu falo do técnico. Então, o que acontece? Tem que ter coerência, você tem que ter uma junção entre os argumentos que você escolhe e o tema. Tem que estar sempre junto, tá? Não pode falar de um assunto que a banca olha, mas isso aqui não está combinando muito bem, tá bom?
Seleção de argumento é seleção de ideias, né? Construção da argumentação é você ter a ideia seguida da comprovação, ok? Então, se a sua redação, veja bem, se a sua redação tem tudo isso, né, você tem o direito de recorrer dela. Ou se sempre pegue a pontuação máxima e avalie como foi feita a distribuição de pontos, porque às vezes, gente, o erro do recursal já está na conta, tá? Você nota que, eu cometi 2 erros de morfossintaxe. O que envolve aqui, só para você saber cada item, né? Ortografia, se você escreveu a palavra com incorreção, trocou alguma letra, usou um hífen que não podia usar e tal, vai perder ponto aqui. Acentuação, você deixou de usar os acentos, naturalmente pode perder ponto. Ali, propriedade vocabulária, se o vocabulário não é adequado. Por exemplo, tem pessoas que usam o vocábulo o mesmo. Então, esse vocábulo a gente sabe que é coloquial, não é um vocábulo para texto. Vocês não podem usar com tanta liberdade, tá? Morfossintaxe diz respeito à aplicação, principalmente dos erros ligados ao uso de classes de palavras. Por exemplo, você usou um pronome onde, em passagens que você não deveria ter usado. De repente você, aqui como ele mistura a morfologia com a sintaxe, né? Você cometeu erros de concordância verbal, tá? Usou o verbo haver, por exemplo, no plural. Você cometeu erros de regência, usou o verbo visar sem preposição, mesmo indicando almejar. Cometeu erros de crase. Crase, às vezes, a banca analisa como acentuação, porque alguns examinadores têm essa mania de fazer esse julgamento. Às vezes não, às vezes a banca analisa como uma questão de regência. Você não soube usar crase, então eles vão pontuar. Né? A colocação pronominal, você se atrapalhou com ela. Diz respeito a você antecipar o pronome, né? Será que é que se mostrem ou que mostra em si, por exemplo? Aí você não soube fazer esse julgamento e acabou errando, cometendo aí erros nesse sentido. Então, esses são os erros mais comuns no campo da morfossintaxe, né? Na pontuação, o erro mais comum é a presença, ausência de vírgula, tá? Que chama muita atenção. Às vezes algum ponto final separando orações são subordinadas, né? Que não pode. Elementos de coesão diz respeito a você usar as conjunções como posto que, porque, ou mas, entendeu? Ou entretanto, contudo, você se atrapalhou a usar as conjunções, pode dar problema. E também diz respeito ao uso de pronomes, como pronomes demonstrativos, tipo esse ou este. Você não sabia a diferença, fez um uso incorreto. O examinador vai tirando pontos aqui, tá? Os examinadores do IBFC são muito bons em analisar a parte de correção formal. Portanto, você tem que não só bater o olho na sua redação, não é deixar pintar o desespero, é você primeiro fazer uma autocrítica. Recurso, gente, não vai valer porque você está precisando do recurso, você precisa do emprego. Isso não vai resolver nada, o examinador não vai ficar com pena de você. É pior. O recurso é válido quando você nota que o examinador, por exemplo, te tirou 4 pontos aqui, sendo que você só cometeu 2 erros, então existe uma desproporcionalidade visível, não é? A gente vai saber quantos pontinhos ele vai tirar aqui, pelo menos nós do turma de redação, quando a gente observar todas as redações da pré-análise. Então nós vamos saber qual foi a proporcionalidade. Será que ele tirou 0,5 ponto por erro? Será que foi 1 ponto por erro? Né? Depende do que vai acontecer, a gente vai conseguir questionar. No nosso caso, no turma, tá? Mas você pode pedir a prova de um colega emprestado, observar, ou se não, mesmo ir observando os outros erros, a contagem de pontos que foi estipulada para os outros erros. Digamos que aqui você cometeu 4 erros de morfossintaxe, ficou com 4 pontos. Então, visivelmente, o primeiro está errado, tá? A primeira contagem está errada, aí você pode questionar isso daí. Agora, é interessante, isso aqui acontece muito, tá, gente? Cálculo incorreto. Então, IBFC de olho com os cálculos, tá? Uma dica importante aí para vocês. Outra, né? Você pode questionar também a proporcionalidade, por exemplo, no primeiro, na parte de estrutura do texto, né? Quando você começa a construir, você começa a desenvolver o tema, se você cumpre todo o tipo, se o texto é coerente, você não fugiu ao tema em nenhum momento, não saiu do tema principal, então você pode questionar esse primeiro item, tá? E ao questionar, você tem que alegar tudo que você fez para cada item, ó. Desenvolvimento do tema começa assim, assado, mostra como foi que você desenvolveu sua redação.
tipologia, pega o conceito de dissertação argumentativa e comprova que você realmente cumpriu. E coerência textual mostra que tudo que você escreveu tem tudo a ver com o tema, em nenhum momento você deixou de falar sobre o tema central, tá bom? Então é dessa forma que funciona. Depois, seleção de argumentos, né? Que são as suas ideias, é o que vai acontecer no meio do seu texto, tá? O chamada seleção de argumentos. E construção da argumentação é quando você sai da ideia seguido para a comprovação de ideias, que é muito importante. Você conseguiu isso tudo na redação? Basta você pegar os itens avaliativos, né, e mostrar como você fez na sua redação, tá bom? Mas, atenção aqui que tem um item importante. Agora eu vou lá para a fase dos recursos. Ó, lá no item 12, a banca fala claramente sobre os recursos, né? O que pode e o que não pode. Agora é hora de você confeccionar os recursos, né? Você vai ter 2 dias úteis, então, gente, é um tempo muito apertado, tá? Para quem vai fazer o seu recurso, tem que chegar, estudar a prova no primeiro dia, no segundo dia montar o recurso com calma, senão estudar a prova e no mesmo dia montar esse recurso. É bacana, né? Você tome cuidado para você não perder, vamos dizer assim, o horário, tá? Você sabe que termina às 16, tá bom? Então você pode entrar com recurso. Na parte, né, dos recursos, na hora que você vai encaminhar os seus recursos para a banca, você precisa ter atenção para você não se identificar, tá? Em nenhum momento não pode aparecer o seu nome, tá bom? Se você se identificar, o recurso é zerado. Na hora de você elaborar a sua argumentação, a lógica dessa elaboração, ela tem que estar de acordo com os itens avaliativos, tá certo? A sua argumentação tem que ser consistente, porque a banca está exigindo fundamentação, certo? E nem toda banca exige fundamentação, mas o IBFC exige. Ele vai querer a indicação da bibliografia que você usou, tá? E ele fala, ó, apresentar a fundamentação referente apenas à etapa previamente selecionada para o recurso. Então vamos supor que você está fazendo o recurso da parte gramatical, então sua fundamentação é para a parte gramatical. Você vai lá e coloca a indicação bibliográfica ali, tranquilo? Se você vai fazer a fundamentação para a parte de conteúdo, então é para aquela parte. Vai lá e coloca a indicação bibliográfica ali, fundamente direitinho, não deixe de fazer isso, tá? Olha só, você tem direito a interpor um recurso por questão, né? A banca falou, tá? Em virtude dessa linha C, tá bom? E ela falou o seguinte, que vai indeferir, ou seja, eles não vão aceitar recurso sem fundamentação, é o primeiro, tá vendo, gente? Então tem que colocar o autor que confirma aquilo que você está falando. Não apresentarem argumentações lógicas ou consistentes. Por exemplo, se você estiver argumentando coisas que não são avaliadas, sem condição, ou se o que você estiver falando realmente não estiver presente na sua redação, sem condição, tá? Recursos forem apresentados fora do prazo, ok, não vai ter jeito, tá bom? E aí, gente, muito importante, este item I aqui, que eu quero chamar a sua atenção, de nada vai valer o seu esforço se você passar o seu recurso para terceiros. Por quê? Porque se a pessoa copiar o seu recurso, vai anular o seu recurso e o dela. Tá bom? Ok? Então, não pode. A única coisa que pode ser idêntica, vamos supor, você usou um autor X, por exemplo. Você usou o Otton, né? O Otton Moacir Garcia, que é um professor, é um douto em redação, muito empregado para recursos em concurso público. É uma bíblia da redação, tá? Você usou o Otton Moacir Garcia, direito seu. O autor é igual, não tem problema, tá certo? A fonte pode ser igual, a visita pode ser igual, mas os termos não. Então, cuidado para você. Pegou o seu recurso, guarde para você. Não fale não aceite a troca com o colega. Eu vou te mostrar o meu, você mostra o seu. Nunca faça isso com você. Porque, por que eu falo isso? Por exemplo, acontece em concurso do TCE de Pernambuco, por exemplo, feito pelo CESP, houve 18 recursos providos para um dos cargos. Outro cargo não teve recurso provido. Foi o cargo 3. Então, por exemplo, igual eu falo para os alunos, né? No turma, aqui a gente tem, tá? Vou até anotar para você aqui, ó. Peraí, recursos, tá? @ turma.
Vai ficar turma de redacão mesmo, tá, gente? Porque não tem como colocar tio. Turma de redacão.com.br, né? Ou senão no nosso zap, que aí você também pode tirar dúvida, que é o 32 988 7661. Você vai falar com a Malu e a Malu tem acesso a nossos professores que vão recorrer. O que acontece? Quando você receber a sua discursiva, pelo menos no nosso caso, tá? O que a gente faz? A gente primeiro faz uma pré-avaliação, a gente recebe pré-avaliação, a gente recebe no primeiro dia, o dia todo. Então, a partir de hoje do resultado, se o prazo recursal terminar na sexta-feira, então de hoje, quinta-feira, nós vamos fazer pré-avaliação. O que é pré-avaliação? Paga alguma coisa por isso? Não. É porque a gente quer uma peneira para evitar problemas. Por exemplo, a gente faz a pré-avaliação no primeiro dia, no último dia nós soltaremos os recursos prontos. Então a gente pretende soltar esses recursos no máximo até as 14 horas, que dá para todo mundo impetrar. Mas como é que a gente faz isso? De 5 em 5. Acabaram os 5 recursos, a gente libera mais 5. Pré-avaliação a gente vai falar para você se cabe ou não cabe o recurso. Se você quiser fazer com a gente, pode seguir. Se não quiser, né, fica à vontade. Só que na pré-avaliação a gente não fica detalhando, porque senão a gente não fica detalhando uma coisa que não tem valor para nós nenhum. A gente só diz, cabe recurso na parte gramatical de fato, né? A gente diz mais ou menos o tanto de pontos que a gente pode recorrer e pedir, tá? Que a gente pode solicitar aí para a banca. É claro que, né, não havendo, gente, tipo, a gente vai falar, não tem recurso, tá bom? Então, quem deve fazer recurso? Preste atenção, quem deve investir em recurso, quem não deve investir em recurso pago, né? Que recurso todos vocês podem fazer recurso, vocês podem encher a caixa da banca se vocês quiserem dar trabalho para o examinador. Agora, quem deve investir em recurso? Gente, investe em recurso quem está quase passando. Quem sabe que está na fila de nomeações mais... se eu conseguir pelo menos mais meio ponto, eu pulo de tal posição para tal posição e eu posso ser nomeado ano que vem ainda. Então, se você tem essa pressa, você nota que vale a pena, e você fez uma pré-avaliação do seu texto, aí sim vale a pena você fazer um investimento, tá? Vale a pena você pagar por um profissional para fazer recurso, qualquer que seja, tá bom? Hoje, como eu disse para vocês, né? Pré-análise, pode encher a nossa caixa para pré-análise, não tem problema. A gente só não vai fazer pré-análise no último dia, isso aí nós já combinamos. Outra, nós vamos liberando os recursos de 5 em 5. Liberamos 5, falamos que tem mais 5 e tal, se houver, na verdade, na nossa pré-análise, condições para isso. Porque às vezes a gente olha vários textos, dezenas de textos, e a gente fala, poxa, não tem condições. Então, pra gente é uma perda de tempo, não vale a pena. Outra, o recurso que a gente mandar para você, se você contratar o nosso recurso, por gentileza, não mexa no recurso. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, no TCE de Pernambuco, nós fizemos praticamente o mesmo recurso com outras palavras para alunos que erraram a mesma coisa. Um aluno passou, outro aluno não teve recurso deferido. É claro que nós trocamos as argumentações, mas a gente sabia às vezes que o aluno que deveria ter ido não foi. O que a gente vai descobrir? O aluno resolveu colocar mais um item no recurso. Não pode, a gente não pede recurso para tudo. Às vezes eu estou falando isso aqui com antecedência, para evitar de o aluno falar assim, mas não tem mais chance disso aqui, mas não tem... Gente, eu não quero saber desse tipo de papo, eu prefiro cancelar, fechar e não fazer. Porque já é difícil a banca aceitar um recurso bom, isso eu sou sincera para vocês. Nem sempre tudo que vai para a banca ela vai aceitar, mesmo sendo justo, tá? Mesmo sendo justo. Mas, agora você imagina o aluno pedindo tudo que aparece na frente dele. Não, então a gente procura ser pontual, a gente diz, a chance maior... A gente não sabe dizer se vai prover ou não, mas a gente sabe o seguinte, tá justo pedir isso aqui, tanto que a gente pede para o aluno analisar a prova dele para que ele chegue a essa conclusão junto conosco, tá? Bom, os temas de redação de vocês, né, só para a gente poder chamar aqui os temas que apareceram, tá? Que tá um pouquinho apertadinho, né? Mas tem um trechinho aqui de uma prova que me chegou, tá? Assim, uma confusão danada aqui, mas você já sabe, né? O tema de redação do analista foi sobre o riso, era para você falar sobre pontos positivos e negativos do riso, né? Ampliar a reflexão dentro de um texto dissertativo argumentativo sobre o tema
No convívio social, o riso pode ser um remédio, uma doença. Então você vai trabalhar pontos negativos e positivos. Se você falou do ponto positivo do riso, né? Por exemplo, como um elemento terapêutico, como uma conduta, né, de sociabilidade, como uma conduta que mede o índice, por exemplo, de desenvolvimento de um povo, como aconteceu este ano na Noruega, né? Eles foram lá analisar o grau de felicidade. A Noruega tirou o primeiro lugar no mundo com a avaliação deste item. Então, ótimo, tá? Tanto que esse tema, gente, não é novo, não. Esse tema já caiu no início do ano para outra banca. Não exatamente igual, mas caiu no TRE de São Paulo. Foi um dos temas do TRE de São Paulo. Então, ele não nos era estranho também no curso, não. Agora, se você for falar da questão do riso, né, do lado negativo, que é o lado do bullying, do cyberbullying, do preconceito, de toda a piada, né, considerada politicamente incorreta. Inclusive o texto motivador ele vai nessa direção. Não é copiar o texto motivador, mas entender que existe esse lado. Você pode também falar nisso. Você pode falar do riso como uma doença, né, como quando a pessoa tem um tique, né, ela não consegue parar de rir. Então você tem também aí um problema do riso, tá? Ou quando o riso mascara, não é? Situações, você pode falar sobre isso. O pessoal do nível médio acabou pegando, né, um tema que vai falar sobre o espaço da verdade nas relações interpessoais na sociedade contemporânea, que também não foi novidade para os nossos alunos, porque quando você fala de relações na sociedade contemporânea, você está falando principalmente de rede social, tá? E cabe, pode ver que até o aluno citou que o Zygmunt Bauman é um grande autor desse assunto, não é? Porque você tem nas redes sociais o quê? As fake news, né? Ou seja, as falsas notícias, as pessoas que inventam situações. Inclusive, houve uma situação muito peculiar no concurso de vocês, né? Em relação a... Não é minha colega, pelo amor de Deus, não conheço, só conheço de vídeo, nós somos de concorrentes. Mas não tem que fazer justiça à concorrência sadia. A questão da Flávia Rita, por exemplo, que foi infeliz. Na verdade, ao fazer uma declaração sobre o Nordeste, na verdade, ela estava desatualizada, mas não quer dizer que ela quisesse mal a nenhuma das pessoas ali, porque quando você pega a aula toda, não tem essa conotação. Eu não senti. Seria muito mais fácil atacá-la aqui, não é, do que defendê-la. Mas ali houve uma ideia de notícia enviesada, porque houve um corte na notícia, né? E por acaso foi o tema da prova de redação, tá? Que coincidência boa para quem soube falar sobre isso, ruim para quem não soube. Mas você tem o comportamento de uma sociedade consumista, individualista. Quem foi por esse rumo sabe que trabalhou bem a sua redação, tá? Outra questão que eu quero mostrar para você, gente, é a grade do IBFC que vocês vão receber para a gente finalizar a nossa conversa. Isso aqui é uma grade, tá certo, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, que tinha, na verdade, outros critérios, além do de vocês, né? Mas você vai receber uma grade em que a banca vai descontando os pontinhos. É isso que vai acontecer. Essa grade, se você for mandar alguma coisa para pré-avaliação, você precisa enviar essa grade para a gente. Enviar o tema, a redação e a grade de notas. Se você enviar a prestação, fica difícil. E a gente só tem capacidade para atender gente que envia dentro do prazo, tá bom? Então, quiser essa nossa pré-avaliação, você pode contar conosco, né? Eu deixei para você aqui. Vou repetir aqui o zap, tá? Mas se você entrar no nosso site turmaderedação.com.br, turma de redacão, na verdade, .com.br, não precisa correr para se matricular no recurso, não. Mande primeiro a pré-avaliação, porque de repente não vai ter chances e aí eu vou ter que cancelar a sua venda, dar um trabalhinho, tá? Ok? Gente, e cancelamento é dentro do prazo. Apareceu no dia pós-recurso querendo cancelar, não tem jeito, tá certo? A gente tem toda uma política aí muito clara do serviço que está sendo prestado a você, tá bom? Então, grande abraço a você. Se você conseguir agora sucesso, entenda essa fase como uma fase que precisa ser muito assertiva, precisa de muita energia positiva, não jogue nada para baixo, tá? Então, recursos@turmaderedacão.com.br. Você pode mandar para a gente fazer a pré-análise. E se você quiser falar com a gente também, você pode mandar aí no zap da Malu, 9, esse monte de 8, né? 7661, tá? Você pode falar com a Malu.
Meu nome, Júnia, tá bom? Então, um grande abraço para você. Sucesso em mais essa batalha que você está enfrentando por aí, tá bom?